Boa noite, gente. Tudo bem? Olha, ontem eu fiz uma tiragem sobre a família. Eu fiquei me sentindo meio mal. Então eu decidi fazer uma que explique o porquê que a gente tem conflitos, né? Tanto na família quanto nas nossas relações. Ó, opa, deixa eu passar aqui. Então. Aqui é engraçado porque tá falando de outra coisa. Aqui tá falando de segredo de família. Na linhagem paternal. É porque Brasil, né, gente? Brasil realmente... Não tem aquele menino que fala sobre a África, sobre o Cabo Verde? Acho que é Cabo Verde, não? Lá naquele programa. Gente, qual é o nome desse programa? Enfim, ele fala que tem publicidade para os pais assumirem os seus filhos. Então, aqui tá falando de segredo de família que faz com que vocês tenham cortes, né? Que vocês sofram, né? De uma certa forma. Tem a necessidade de renascer a cada relação. Então, olha só. Segredos de família da linha paternal, que faz com que vocês atraem pessoas que obrigam a cortar, a renascer, a resiliar, a ver a necessidade de... É como se vocês morressem a cada relação que não é compreendida e tivesse que renascer e se reconstruir. E a carta de corte é a carta do caixão, para iniciar novos ciclos. Então, o que acontece? Quando vocês têm um conflito, isso traz ansiedade, né, com a carta do cavaleiro, mas isso também traz muita força para iniciar alguma coisa. Mas pode trazer ansiedade, por quê? Porque você se sente num obstáculo, como se você estivesse carregando um peso, né? Uma mala gigantesca, né? E aí o que acontece? Você se sente uma pessoa não amada, não desejada. E é engraçado, porque eu não sou terapeuta, eu estudei psicologia um tempo, mas desisti porque eu fui seguir minha carreira de dançarina e de trapezista, então desisti totalmente de estudar psicologia na época. Fiz outras coisas, mas enfim. Isso aqui fala da necessidade da gente ser aprovado, ser apaixonante, ser uma pessoa querida. E aí quando você passa por uma relação onde também tem segredos e traições, né? Tanto homem como mulher, né? Vocês criam uma certa ansiedade. Nossa, tá frio. Vocês criam uma certa ansiedade que é como se vocês estivessem levando uma bagagem, né? Que é a bagagem dos ancestrais, como diz a Anna Studigan, que escreveu o livro I Miss a Year. Ela fala de datas de aniversário que se repetem. É como se a gente interpretasse algum membro da família, que é a mesma coisa da constelação familiar, só que se chama psicologia transgeracional. E aí ela fala que a gente tem umas coincidências na família, né? Então, quando, por exemplo, vocês tiveram um pai que não assumiu um filho e aí descobriu esse filho. Aí teve um corte na família, teve um drama. Aí talvez você não tenha esse tipo de relação no seu futuro, mas a sua filha talvez tenha, o seu filho talvez tenha. Uma mulher que tenha um filho que não seja dele, por exemplo. E isso são os obstáculos que a vida nos impõe para a gente poder iluminar essa área da nossa vida que está, né, silenciada, né? E que por mais que tenha obstáculos, você é uma pessoa que tem sorte e que é abençoada. Você tem a chave para colocar na fechadura, abrir uma porta do seu cérebro que tá o quê? Trancada. E se abrir para novos caminhos e novas relações, onde você possa receber amor e que não tenha segredos de família. Isso é interessante, porque o Boris Cyrulnik, é o que eu falei no outro vídeo, ele escreveu esse livro aqui em francês, mas tem alguns livros em português. Ele é maravilhoso, já encontrei ele pessoalmente, ele é uma pessoa maravilhosa, engraçadíssimo. Até ele escreveu um livro que se chama 40 Ladrões em Carência Afetiva, muito engraçado. Fala que Darwin morou no Brasil e ele escreveu a teoria da evolução aí no Brasil, na época da escravatura.
escravatura, assim se fala, enfim. Esse livro se chama O Alimento para o Afeto. E aí ele explica que o nosso cérebro ele é construído de 0 a 10, de 0 a 8 anos. E toda a plastificação neuronal, de uma maneira vulgar, porque eu não sou psiquiatra, porque ele é psiquiatra neurocientista, toda a plastificação neuronal ela é feita de uma forma que, para você não lembrar de certos traumas, ele vai te desativar algumas áreas. E isso vai o quê? Vai te dispor para certos vícios mais tarde. Por quê? Porque a criança, para ela sobreviver numa vida familiar, que é o primeiro grupo social dela, se ela vê alguma coisa que não é relacionada a amor, ela vai se autodestruir. Entende? E o que acontece? Então, a gente começa a ver, por exemplo, essas crianças são crianças muito observadoras, como o Darwin. Ele perdeu a mãe dele aos 8 anos de idade e ele desenvolveu uma capacidade de observação muito grande. Não passou para a faculdade de medicina, mas foi um ótimo biólogo. Biólogo? Acho que foi isso que ele fez. Ele fez biologia, sim. Então, assim, todo trauma tem uma função na nossa vida. E eu esqueci de ver a carta de corte. Bom, já era. Falando demais. E tudo isso vem da onde? Da espiritualidade. Você vai falar, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Isso vem da sua ancestralidade. Como se fosse uma memória molecular. Foi o que eu estava falando agora há pouco, em francês. E aí essa memória molecular, ela vai fazer você escolher. Por exemplo, você está num bar. Inconscientemente você vai atrair pessoas que vibram da mesma maneira que você. Isso não é blá blá blá, é científico, tá? Body Cyrulnik, ele explica sobre isso. Nós vibramos de uma forma que nós atraímos as pessoas que vibram da mesma forma que nós. Então, a ancestralidade vai fazer com que... É por isso que o livre-arbítrio, na verdade, não existe, né? A ancestralidade vai fazer com que você tenha suas escolhas para sua vida para resolver alguma questão ancestral, de trauma. Ó, eu tenho uma amiga, a avó dela morreu num quartinho pequeno. Ela morria de medo de entrar no avião, ela nem conheceu a avó dela. E aí o que vai acontecer? Quando você for se comunicar com as pessoas à sua volta, seus amigos, você vai ter uma maneira de comunicar. Tenho certeza que vai falar sobre isso. Exatamente. Você vai ter uma maneira de comunicar que é baseada no seu primeiro grupo social, que é a sua família. Que está relacionada com as suas vivências de quando você era criança. É por isso que falam tanto da gente trabalhar nossa criança interior. Por exemplo, lembra que quando... Eu, por exemplo, tô com 40 anos. Então, quando eu era pequena, naquela época, quando você escrevia com a mão esquerda, né, os professores não gostavam. E escrever com a mão esquerda é sinônimo de muita criatividade. Então, assim, na nossa sociedade, tudo que é feminino, tudo que é ligado à criatividade, tudo que é ligado à energia feminina é cortado, é mal visto. Isso também é algo patriarcal, né? Que afeta muito na nossa relação, que faz com que a gente tenha conflitos. Por quê? Porque a nova geração, a nova geração tá muito poderosa, tá todo mundo, cada um por si. A mulherada tá como? A mulherada tem mais bolas do que homem. Bolas. É que nem tem uma expressão em francês que fala, como é que é? Je m'en bats les couilles, né? As bolas. Eu balanço minhas bolas. E aí as meninas falam, je m'en bats mes reins. Eu balanço meus rins. Nós estamos balançando os rins. Gente, mais uma carta porque vai acabar. Mais uma carta de conselho. E isso faz com que a gente entre em situações conflituosas, em mares turbulentos, né? E aí o que acontece? A gente utiliza a nossa energia Kundalini de uma maneira errada, xingando, brigando, gritando. Então Santa Sara fala o quê? Você é uma bela pessoa, você é uma pessoa maravilhosa, tudo vai dar certo pra você. A única coisa que a gente precisa fazer é descobrir a razão do problema e trabalhar os nossos traumas de infância. Obrigada, gente. Boa noite.